O Bruce Lee era ator. No entanto, antes de ator, se considerava, em primeiro, como praticante de artes marciais. Por isso, que ainda hoje consegue ser a referência mais conhecida para todo praticante de artes marciais que pretende uma eficiência máxima. Se estás a ver esse vídeo, é que pretendes aprender a lutar como ele. Por isso vou-te dar umas dicas para poderes avançar no teu objetivo. Para começar, é preciso perceber que para o Bruce Lee, um combate não tinha limites. Por isso não deveríamos ser limitados como fazem na maior parte dos desportos de combate. Para o Bruce Lee, o combate deve ser total. O Bruce Lee treinava para sobrevivência e não para uma luta com o árbitro. Isto quer dizer que tecnicamente vale tudo, até morder ou pôr os dedos nos olhos. Por isso, deixa fluir a tua criatividade. Não te metas limitações. Segunda dica, tens de treinar os teus deslocamentos. Quando o Bruce Lee se deslocava, parecia que flutuava. Ele conseguia isto porque treinava bastante essa parte. Em termos de combate, embora não pareça, os deslocamentos são a coisa mais importante de se treinar. Porque é isto que vai te permitir manter uma distância segura para poderes conseguir, com um bom timing, ter uma potência máxima nas tuas técnicas. Uma das formas preferidas do Bruce Lee para treinar os deslocamentos era saltando a corda. Ele gostava bastante de saltar a corda porque tanto vais treinar os deslocamentos, saltando a corda, mas ao mesmo tempo vais treinar a parte cardiovascular. Basta teres uma corda, mexer os pés de formas diferentes para desenvolver a tua criatividade e progredir nos teus deslocamentos. Terceira dica, tenta não só defender, mas defende e ataca ao mesmo tempo. Quarta dica, prepara a tua condição física. Quando pensamos em um praticante de artes marciais preparado fisicamente, pensamos, obviamente, no Bruce Lee. Para conseguires dar um pontapé ou um soco de forma eficiente, tens de estar fisicamente preparado. Tens de preparar, porque se não estiveres preparado fisicamente, ao nível da condição física, nunca vais conseguir atacar de forma eficiente. Quanto mais em combinação. Se quiseres fazer uma combinação de soco e pontapés, não vais conseguir, não dá. Até para conseguires fugir, precisas de uma boa condição física. E olha, se dois oponentes, por exemplo, tiverem o mesmo nível técnico e mental, mas que há um que tem uma melhor condição física do que o outro, quem vai ganhar? Quem está preparado fisicamente. Por isso, prepara-te fisicamente. No início, tens que aprender para depois aplicar, assim conseguires progredir e conseguires ver o que tens que guardar ou deixar de lado para poderes passar a outra coisa. O Bruce Lee passou a vida inteira aprendendo e aplicando coisas. Assim é que conseguiu tornar-se o Bruce Lee que conhecemos. O objetivo não é sermos uma cópia do Bruce Lee. O objetivo é nos inspirar dele. O Bruce Lee criou uma arte marcial, o Jeet Kune Do, que nos permite progredir sem sermos uma cópia. Se quiseres aprender mais sobre o Jeet Kune Do, o Bruce Lee, sobre mais técnicas, mais coisas, vai já na descrição em baixo deste vídeo, vou-te deixar um link com um vídeo privado que te ofereço e assim poderás saber mais sobre estes assuntos. Vou também te deixar na descrição o resumo das dicas deste vídeo, por isso, até já no vídeo privado.